Fala galera que assiste meu canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Primeiramente, antes da gente começar, eu quero me apresentar. Muito prazer, meu nome é Lucas Gonçalves, eu sou o Ruivo. Eu sou artista, sou cristão, sou professor, então é um pouquinho disso tudo que a gente fala nesse canal, né? Se você já me conhece, deixa o seu like desde agora, você sabe que o vídeo vai ser bom. E se você não me conhece, aguente um pouco. Se o vídeo fizer sentido pra você e realmente causar reflexão e transformação na sua vida, aí você deixa o seu like, você compartilha com as outras pessoas e vamos pro vídeo, que é o que interessa. Hoje eu quis trazer um assunto um pouco pessoal, né? Vou falar um pouquinho sobre a minha história. Não vou falar tudo, na verdade, porque senão eu vou ficar falando muita coisa, né? São 25 anos, eu fiz 25 anos durante essa semana aí, na semana passada, na verdade, pensando no dia que eu tô gravando e vai ser lançado esse vídeo. E nesses 25 anos eu quero compartilhar algumas experiências e, na verdade, acho que o mais importante é entender o que aconteceu durante esses 25 anos da minha vida para eu chegar até aqui agora e realmente começar a produzir vídeos toda semana, que é o que eu falei para vocês que Deus me chamou, né? Então, assim, pra gente, como a gente sempre faz em todos os vídeos, a gente sempre usa uma citação bíblica como norte, né? Porque, como eu sempre falo, não é uma pregação, mas ao mesmo tempo estamos aqui para que realmente possamos crescer em graça e estatura e diante da palavra de Deus e sabedoria, né? São coisas que realmente Deus ministra no meu coração e eu tenho vontade de compartilhar com vocês porque é isso, porque se Deus quis que eu compartilhasse, eu vou compartilhar e essa é a vida, né? Então a palavra que a gente vai ler hoje, 2 Coríntios 5, do 11 ao 21. Então a gente vai ler bastante coisa. Mas vocês vão ver que vai fazer sentido, então fica comigo até o final, tá bom? Pra gente começar falando um pouquinho sobre essa minha vida e sobre por que eu quero trazer essa carta de Paulo pra gente refletir, depois eu explico. Let's go. Então vamos lá. Paulo nos diz o seguinte: uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-se-nos a vocês, porém estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham que responder ao que se vangloriam das aparências e não no que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus, se conservamos o juízo é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo que agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, por que eu quis partir desse ponto para a gente começar a nossa conversa de hoje? Como eu falei, eu vou explicar um pouquinho da minha história. Então, eu sou o Lucas, desde que eu nasci. Foi assim que meus pais me chamam, desde criança. E eu tive o privilégio, eu coloco sempre como se fosse um privilégio, realmente foi uma coisa boa eu ter nascido num lar cristão, né? Um lar cristão em que sentido? Onde a palavra de Deus é levada a sério, a palavra de Deus ela é explicada dentro dos seus princípios e valores, né? Nem necessariamente na sua ação prática o tempo todo, mas realmente eu cresci num lar cristão onde meus pais me ensinaram sobre Jesus e sobre Deus desde quando eu era criança. E eu caminhei essa vida durante muito tempo, então, e até agora, né? Mas teve um momento que eu realmente parei com isso. Então, desde que eu me conheço por gente, ali dos meus 2 anos de idade, onde eu fui apresentado na igreja, né? Eu cresci numa igreja evangélica. E frequento ainda, né? A igreja evangélica realmente é o que faz parte da minha fé. Eu entendo sobre Deus, eu entendo sobre Jesus, eu vivi aquilo dentro dos meus princípios e valores, mas em algum momento ali, então para vocês entenderem, eu cresci
E realmente eu comecei a fazer parte do Ministério de Teatro, foi ali que eu iniciei a minha carreira artística, digamos assim, dentro do teatro da igreja, por conta que eu era uma pessoa muito tímida, né? Então eu fui fazer teatro porque eu era bem tímido e realmente fez muita diferença na minha vida realmente fazer teatro, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal, que se não me engano, que eu falo sobre teatro e timidez, vou deixar o link aqui em algum lugar, aí você vê aí se você quiser. Mas realmente o teatro me ajudou muito nesse quesito, e aí depois eu vi que eu gostava muito daquilo, eu quis estudar um pouco mais, e aí eu acabei entrando pro Gruta, que é o grupo de teatro amador do Colégio Estadual do Paraná, onde eu fiz o meu ensino médio, e ali eu vi que eu queria realmente levar de uma forma profissional, até fazer uma faculdade, me formar e trabalhar com isso. Por que eu comecei falando tudo isso, né? Por conta que, assim, para vocês entenderem o meu background por trás de tudo isso, onde realmente eu ministrava, né? Então, desde 2012 que eu comecei a fazer teatro na igreja, 2012, 2011, 2012, e eu fiquei até 2018 realmente num ritmo muito frenético de ministrações, né? Então eu entrei ali, fui crescendo, papapá, fui me desenvolvendo cada vez mais, onde até realmente eu cheguei a ser o melhor da igreja, isso para honra e glória de Deus, obviamente. Mas, por que eu me tornei? Porque realmente também eu procurei, fui atrás, né? Fui realmente buscar aquilo de forma profissional. Aí o que acontece? Em 2018 eu acabei saindo da igreja. E por conta de vários motivos, inclusive teve uma época no meu canal aqui que eu fiz até um vídeo falando sobre isso, falando sobre que a gente não precisa da igreja e tudo mais, mas eu acabei arquivando ele por conta que eu acredito que se muitas pessoas vissem aquilo de uma maneira que eu não tinha um entendimento, eu não tinha uma maturidade para falar sobre aquilo, e realmente não fazia sentido mais estar permanente no meu canal. Graças a Deus a gente evolui e cresce em sabedoria dentro da palavra dele. Então hoje eu entendo que eu preciso de uma igreja, eu preciso de uma congregação onde realmente eu possa buscar a comunhão com Cristo ali e ouvir cada vez mais, né? Até porque o próprio Paulo, né, a gente usa aqui ele fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso de sim estar num lugar onde eu possa ouvir também aquilo. E é por isso que, na verdade, eu quis trazer essa palavra sobre quando Paulo fala sobre o ministério da reconciliação, né? Então ele vai falar ali, principalmente no versículo 17, eu quero trazer isso, porque é um versículo que todo mundo conhece, ou pelo menos grande parte já ouviu falar sobre esse versículo. Eu não queria trazer o versículo do filho pródigo, porque pode ser que muita gente já tenha ouvido sobre ele, mas se não viu também, ele faz sentido com isso que Paulo vai nos dizer, né? Que o Ministério da Reconciliação fala que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já se passaram e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, nos levando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Ou seja, quando Paulo nos coloca aqui que nós somos embaixadores de Cristo e através do ministério da reconciliação, eu entendo que por que eu voltei com esse canal? Justamente porque eu fui resgatado. Né? Então a gente sabe lá das 99 ovelhas que o pastor deixou para ir atrás da uma. Né? E isso Jesus vai contar através das parábolas. E eu fui uma dessas ovelhas. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque em 2018, quando eu larguei o ministério, realmente eu chutei o balde, fui pro mundo, fui viver a minha vida, né? Muitas aspas, né? Se viver a minha vida, que é uma expressão que os jovens usam muito, fazendo coisas que não agradam a Deus realmente. Eu entendi que quando eu voltei o ano passado, né, o final do ano passado que eu acabei voltando para Cristo, então nós estamos aqui em 2024, eu voltei em 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 23, né, que eu voltei 23 ali. Então foram 5 anos afastado da igreja. Nunca afastado da fé, obviamente, né? Eu nunca coloquei Deus em xeque, eu nunca coloquei a minha fé em xeque e falar assim, Deus não existe, não. Eu sabia o que eu estava fazendo, eu sabia que Deus estava talvez um pouco triste comigo, mas eu também estava tipo, ok, Deus, você aí, eu aqui, vamos nessa. Mas a partir do momento que Deus me trouxe de novo, onde nos últimos 2 anos, principalmente, 2022, 2023, onde eu fui pro fundo do poço e realmente eu me envolvi em alguns relacionamentos errados e entender que eu fiz isso por livre e espontânea vontade, porque Deus ele deu o livre-arbítrio pra gente. Então, se ele deu o livre-arbítrio, ele vai deixar a gente usar, né? Ele não vai se intrometer. E realmente eu usei o meu livre-arbítrio de forma errada. E foi isso que aconteceu. Até mesmo Paulo ele vai falar que todas as coisas são lícitas, mas nem todas lhe convêm.
Então, eu fui para essas coisas que não me convinha também, como cristão, mas eu acabei aprendendo a lição através daquilo, porque chegou um momento que eu sempre falo que Deus ele olhou para mim e falou assim: já deu? Aprendeu? Né? Então, por quê? Porque eu vivi uma situação de relacionamentos conturbados 2 vezes. Né? Então, eu realmente me enfiei nesses relacionamentos onde Deus já tinha falado da primeira, e aí eu fui lá e falei, não, Deus, tá de boa, vamos lá. E aí eu fui lá, fui pra segunda vez, e aí realmente, quando eu terminei esse último relacionamento, eu falei assim, Deus, graças a ti, eu, né, putz, consegui me livrar daquela pessoa. E eu sei que, tipo, foi uma resposta de oração, porque foi um momento que eu sabia que tava ali, tá ruim, tá desandando o rolê. E aí eu cheguei e fiz uma oração bem forte, e no outro dia Deus me respondeu falando assim, não quero mais, ela falou, né? E eu falei, meu Deus, não. É claro que naquele momento eu fiquei triste, porque a carne fala mais forte, né? E realmente. Mas hoje eu entendo que foi livramento de Deus, e Deus é bondoso comigo e amoroso. E hoje eu vivo um relacionamento incrível. Eu tava falando hoje com a minha mãe sobre isso. Sobre que eu achei a pessoa certa, realmente. E Deus me mostrou que. Está vendo o quanto você teve que passar? Eu queria te dar ela o tempo todo, né? A pessoa que eu tô hoje. Que, se Deus quiser, o próximo vídeo vai ser com ela. Te amo, meu amor. Você é linda. E a gente vai falar um pouquinho sobre todo esse rolê, então eu não vou me aprofundar muito hoje na questão de relacionamento, né, de relacionamento amoroso, porque eu quero realmente falar isso com ela. Né, eu quero que ela esteja aqui do meu lado, ou eu esteja na casa dela, a gente vai gravar talvez esse vídeo lá, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história e sobre como a gente acabou se encontrando e como Deus está fazendo as coisas na nossa vida hoje. Mas o principal foco desse vídeo hoje é realmente falar para você que está perdido, assim como eu estive durante 5 anos da minha vida, né? E nesses 2 últimos eu realmente joguei meus anos no lixo, né? Minha vida no lixo, nesse sentido, onde eu falo assim, cara, o que eu fiz da minha vida? Né? O que eu produzi? O que eu frutifiquei? Nada, sabe? Então foi várias semeaduras que, graças a Deus, eu também semeei muito, né? De 2012 até 2018 era ministração uma atrás da outra, era retiro, era outras cidades, a gente viajava, a gente fazia muitas coisas. Então eu joguei muitas sementes, mas também ali nos 2 últimos anos eu entendi que eu precisava ter semeado e eu não semeei. Ou semeei e com certeza talvez teve uma consequência, né? Teve uma consequência em questão espiritual, em questão psicológica, e isso me afetou bastante. Mas graças a Deus ele é bom e misericordioso, e ele vai falar sobre a reconciliação, né? O ministério da reconciliação. Então eis que tudo se fez novo. E aquele que está em Cristo, né? As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu quero colocar isso para vocês que estão me assistindo aqui neste canal, que chegou de algum momento, chegou esse vídeo para vocês entenderem que realmente existe um Deus que te ama, um Jesus que te ama, assim como ele me amou, assim como ele ama todos. Que ele quer que você se reconcilie com ele, né? E que a gente seja embaixadores da mensagem dele. E é por isso que eu voltei com esse canal também. Eu entendi isso de Deus, e eu entendi que o meu ministério realmente é falar sobre Deus, falar sobre as coisas boas que ele fez na minha vida. E o que é um embaixador? É um representante, né? Então eu sou um representante de Cristo na Terra, nesse sentido. Parece meio arrogante falar dessa forma, né? Mas é isso que Paulo nos coloca, né? Que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós estamos anunciando ele aqui na Terra. É para isso que nós somos chamados. E através desse testemunho, realmente, eu queria deixar esse encorajamento, né? Eu não sei como é que tá a sua vida neste momento, eu não sei como é que tá, se você se sente no fundo do poço, se você acha que tá vivendo uma vida confortável, mas parar pra colocar a mão na consciência e falar assim, putz, será que eu tô vivendo uma vida com aquilo que Deus quer que eu viva? Será que eu vivo uma vida com Cristo quer que eu viva? Quais são as minhas atitudes, né? Eu achava que eu vivia... eu acredito em Deus, Deus me ama e tudo mais, a super graça, né, a hiper graça que a galera prega também, e tá tudo certo viver dessa forma, e não tava, né? A gente sabe que quando a gente tá fazendo as coisas erradas, a gente tá fazendo as coisas erradas, e a gente quer achar várias e várias desculpas para isso, de falar assim, não, Deus me ama, sim, Deus continua te amando, mas entenda que amar é diferente de respeitar, é diferente de entender que realmente Deus ele quer uma vida que você viva uma vida correta, uma vida justa. E é isso que eu tô tentando viver na minha vida. Eu não posso chegar aqui e falar assim também, nossa, agora eu sou santo, né? Porque eu tenho meus erros, eu tenho meus pecados, mas hoje eu entendo que eu me arrependo sobre eles.
né? Então a minha vida que eu levei, essa vida pecaminosa durante muito tempo, eu entendi que eu precisei me arrepender sobre isso para que hoje eu possa estar usufruindo de coisas boas que Deus está me dando, sabe? Eu sei que todos os dias Deus, ele está na minha vida, ele está toda semana fazendo coisas diferentes. Fala assim, cara, quando você acha que Deus não vai fazer, ele vai lá e faz. E isso é viver sobre a fé, isso é viver uma forma justa, né? E realmente quando Paulo nos coloca eis que tudo se fez novo, sabe? Tipo, a gente para de viver uma vida pecaminosa no sentido que a gente vivia antes. Então, e tudo isso por quê? Porque Cristo nos amou, né? Cristo nos ama e ele quer que a gente tenha esse relacionamento com ele. É muito diferente porque eu vivi tanto tempo dentro da igreja, eu sinto que nesse período todo que eu ministrei, eu vivi muitas experiências incríveis com Deus e realmente teve momentos ali massa demais, mas eu sinto que realmente hoje, através do Ministério da Reconciliação, de quando eu entendi que eu sou o filho pródigo, que eu cheguei na casa do pai, eu fugi da casa do pai e voltei para a casa dele, e ele deixou as 99 para me resgatar, eu comecei a ter um relacionamento com ele, sabe? É entender que Deus, ele quer esse relacionamento de pai e filho, e não somente de eu aqui, Deus lá. Não, ele quer isso todos os dias, sabe? De maneira palpável, que a gente se dobre diante dele, que a gente busque ele, para que a gente leia a palavra dele. Porque, cara, o que é a Bíblia? A Bíblia foi inspirada por Deus, é por onde Deus fala com a gente. E aí a gente quer viver uma vida falando que, ai, Deus me ama, mas não pega a palavra para ler, entendeu? Então, enfim, desabafei aqui de uma maneira que eu queria só dar meu testemunho, mas eu acho que se eu falei tudo isso é porque o Espírito Santo foi me guiando também através disso. Eu espero que realmente eu tenha te ajudado e que você possa ter sua vida transformada realmente hoje. O que eu posso dizer? Cara, eu não tenho dinheiro para ostentar, eu não tenho ainda coisas que eu falo assim, nossa, tenho muitas conquistas, mas hoje eu sei que realmente Deus me ama de verdade e as promessas dele está se realizando dia após dia, e só tá no começo, sabe? Eu sei que eu vou viver grandes milagres, eu sei que eu vou viver grandes coisas ainda, que eu com certeza vou poder chegar aqui e falar para vocês que estão assistindo esse canal, cara, Deus me abençoe de tal forma tremenda. Então, por quê? Porque hoje eu acredito realmente e vivo isso, né? Hoje não é somente aquele acreditar, tá bom, acredito que Deus está lá em cima, mas é realmente viver isso. Então eu vivo Cristo, a gente tenta viver todos os dias isso. É difícil, eu não vou dizer para vocês que é fácil viver Cristo, por quê? Porque a gente tem que renunciar à nossa carne, renunciar aos nossos desejos, às nossas vontades, a gente tem as nossas vontades carnais de fazer merda, sabe, pecar, de errar, mas aí a gente para olhar e fala assim, cara, mas Deus nos prometeu tal coisa, Deus é fiel para cumprir a sua palavra, e eu sei que eu renunciando a essas coisas e eu posso entender que Cristo vive em mim, eu tenho muitas coisas maravilhosas para ser vividas, né? Então, coisas maravilhosas que Deus vai fazer na minha vida. Mesmo muitas vezes a gente olhando e pensando, cara, por que eu não estou vivendo isso ainda? Por que as promessas de Deus demoram tanto para se realizar, né? Eu tô passando por essa fase, por esse momento, muitas vezes eu me pergunto isso, né? Eu sou sincero com vocês, não tem por que eu vim para mentir. Eu tenho esse questionamento com Deus e falo assim, Deus, eu já entendi que o Senhor tem uma promessa para mim, eu já entendi aonde eu vou chegar, mas sabe, que horas isso vai chegar, Deus, sabe? Mas é entender que realmente Deus ele está aqui e vai fazer acontecer, né? E a gente precisa deixar a nossa ansiedade de lado e deixar Deus agir. Muitas vezes eu passei por essa semana uma experiência, cara, sobre realmente entender que Deus falou assim, calma, eu vou fazer acontecer. Você não precisa se preocupar com isso. E ao mesmo tempo a minha carnalidade ela fala assim, Deus, mas parece que eu não estou fazendo nada. Mas Deus está aqui, ó. Entendeu? Então é realmente entender que os planos de Deus são perfeitos, né? Paulo vai falar em Romanos que é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. E realmente todos os dias eu tô essa é a minha vida, eu tô tentando trazer sempre, sabe, tipo, esse renovo espiritual pra minha vida, todos os dias entender que eis que tudo se fez novo e as coisas velhas ficaram pra trás e realmente entender que tudo aquilo, aquelas coisas que eu acabei cometendo, cara, Deus ele tem tantas bênçãos e tantas coisas boas pra gente, sabe, que, putz, a gente poderia ficar falando horas e horas sobre isso, mas eu não quero me estender demais nesse vídeo, eu só quero que realmente que Deus te abençoe, que Deus
transforme, restaure sua vida se for preciso, que você realmente, se você um dia já, assim como eu, cresceu na igreja e realmente em algum momento acabou se desviando, acabou se perdendo por achar que, nossa, agora eu vou viver a minha vida. E realmente você sabe que você não está vivendo a sua vida, porque viver a vida é viver a vida com Cristo, viver a vida com Jesus, né? Que realmente esse canal, esse vídeo seja um incentivo para você voltar para os caminhos dele. E você que está nos caminhos dele também, cara, deixa seu comentário aqui, comenta com a gente, fala o que as coisas boas que Deus está fazendo na tua vida também, porque é sobre isso, sabe? É sobre a gente viver e transbordar e espalhar a salvação, espalhar a mensagem do Evangelho, que é isso, é o amor, a salvação em Cristo. E, enfim, falei demais já durante esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe com as pessoas e até semana que vem. Beijos, abraços e que Deus abençoe.